Ela jogou a caneta no chão, bem no meio da reunião do conselho, olhou diretamente para mim e disse: pegue. Havia 14 pessoas sentadas ao redor daquela mesa. Investidores, diretores, o novo diretor financeiro que ela tinha contratado 6 semanas antes sem me consultar. E cada uma daquelas pessoas fez uma de duas coisas: riu ou desviou o olhar. Ninguém disse uma palavra. Eu não me mexi. Não sorri. Não respondi. E Laura, minha esposa havia 9 anos, a mulher para quem eu tinha transferido boa parte das minhas ações porque a amava, confiava nela e acreditava que era a parceira com quem eu estava construindo algo para a vida inteira, inclinou levemente a cabeça e repetiu: Daniel, a caneta. Como se eu fosse um funcionário qualquer. O que ela não sabia naquele momento, e o que ninguém naquela sala sabia, era que eu tinha passado os 11 dias anteriores fazendo algo de maneira muito silenciosa e extremamente cuidadosa. Antes da meia-noite daquele mesmo dia, a empresa que nós tínhamos construído juntos perderia 95% do seu valor em uma única sessão de negociação. O telefone dela tocaria 540 vezes antes do amanhecer. O meu não receberia nenhuma ligação que eu precisasse atender. Mas estou começando pelo fim. Se eu começar exatamente ali, você não vai entender porque eu não senti absolutamente nada quando tudo aconteceu com ela. E é importante entender isso. É importante entender tudo. Meu nome é Daniel Rocha. Tenho 43 anos, e durante os últimos 11 anos, fui cofundador e diretor de tecnologia da Aurelian Systems, uma empresa sediada em Los Angeles, Califórnia. Nós desenvolvemos infraestrutura de inteligência artificial para grandes empresas. É o tipo de software que funciona silenciosamente dentro de hospitais, instituições financeiras e redes de logística, tomando decisões em tempo real que a maioria das pessoas nem percebe que estão sendo tomadas. Sistemas que, se deixam de funcionar corretamente, podem provocar falhas em cadeia em estruturas das quais milhões de pessoas dependem. Eu construí a arquitetura. Escrevi pessoalmente as primeiras 400.000 linhas de código. As patentes estavam registradas no meu nome. Eu conhecia cada camada daquele sistema da mesma forma que um cirurgião conhece o corpo que estudou durante uma década. Laura cuidava da parte comercial. Vendas, parcerias, relações com investidores, apresentações públicas e liderança corporativa. E ela era extraordinariamente boa nisso. Quero ser justo sobre esse ponto. Laura tinha um talento raro para fazer pessoas poderosas sentirem que eram as pessoas mais inteligentes da sala. Ela usou essa habilidade para transformar a Aurelian de uma operação de 2 pessoas trabalhando em uma garagem em Pasadena em uma empresa avaliada em mais de 400 milhões de dólares. Nós nos conhecemos quando eu tinha 31 anos e ela 28. Casamos em Santa Bárbara, na Califórnia. Foi uma cerimônia pequena, com apenas 16 convidados, olhando para o Pacífico. Naquela época, já estávamos construindo a empresa juntos havia 2 anos. Por isso, nosso casamento e nossa vida profissional sempre estiveram ligados de uma forma difícil de separar. Ela era minha esposa e minha sócia. Durante muito tempo, eu realmente acreditei que essas duas coisas fortaleciam uma a outra. Eu estava errado. Mas demorei muito para perceber. Antes de contar exatamente o que aconteceu naquela sala de reunião, preciso explicar os 18 meses que levaram até o momento da caneta, porque aquilo que Laura fez diante daquela mesa não apareceu do nada. Foi apenas o último movimento de um jogo que eu nem sabia que ela estava jogando. A primeira mudança que percebi aconteceu no outono, cerca de 18 meses antes daquele dia. Laura começou a passar muito mais tempo com nosso principal investidor, um homem chamado Marcos Vieira. Marcos administrava uma empresa de investimentos em Beverly Hills chamada Vieira Capital Group. Ele tinha liderado nossa rodada de investimento Série C aproximadamente 3 anos antes. Era inteligente, tinha contatos importantes e era aquele tipo de homem que sempre parecia estar calculando alguma coisa enquanto olhava para você. Eu o tolerava porque o dinheiro dele tinha acelerado nosso crescimento em aproximadamente 4 anos. Mas nunca gostei dele. Laura começou a jantar com Marcos sem colocar os encontros no nosso calendário compartilhado. Também começou a fazer chamadas de vídeo e conferências no quarto de hóspedes,
sempre com a porta fechada. Percebi aquilo da mesma maneira que você percebe um ruído diferente dentro de uma casa em que vive há anos. No início, não foi um alarme. Foi apenas uma sensação. Algo ligeiramente fora do lugar. Perguntei diretamente uma vez. Sem acusação, sem discussão. Laura disse que Marcos estava avaliando uma possível proposta de aquisição da empresa e que ela queria entender as intenções dele antes de envolver todo o conselho. Pareceu uma explicação razoável. Então deixei passar. O que eu não sabia, e só descobriria muito tempo depois, era que aqueles jantares e aquelas chamadas não tinham nada a ver com uma aquisição. Eles estavam discutindo uma reestruturação. Mais especificamente, uma reestruturação da liderança da Aurelian que colocaria Laura como única CEO, com poderes ampliados, enquanto eu seria transferido para algo chamado função de consultoria técnica. Uma forma elegante de dizer que eu seria retirado de qualquer processo real de decisão. Eu era cofundador. Possuía 22% da empresa diretamente. As patentes da nossa tecnologia principal estavam registradas exclusivamente no meu nome. Ainda assim, eles planejavam me afastar sem conversa, sem aviso e sem nem mesmo a cortesia de me informar. A segunda mudança apareceu cerca de 4 meses depois do início daqueles jantares. Laura começou a contratar pessoas que eu não conhecia para departamentos sobre os quais eu não tinha sido consultado. Primeiro, um novo diretor de produto chamado Bruno Lima, recrutado diretamente de um concorrente. Depois, uma diretora de comunicação chamada Camila Souza. Pesquisei a trajetória profissional dela e não encontrei nada especialmente impressionante, com uma única exceção. Camila havia trabalhado durante 2 anos para a empresa de Marcos Vieira. Em seguida veio Ricardo Nunes, um novo diretor financeiro. Ele foi contratado discretamente. E eu descobri por meio de uma mensagem de texto numa quinta-feira à tarde. Um diretor financeiro. O diretor financeiro da nossa própria empresa. Informado ao cofundador por mensagem. Liguei para Laura imediatamente. Ela disse que o conselho tinha aprovado a contratação. Respondi que eu nem sequer tinha sido consultado. Ela disse que tudo estava acontecendo muito rápido e que precisava garantir a contratação da pessoa certa antes que outra empresa fizesse uma oferta. Eu disse que cofundadores não trabalhavam dessa maneira. E foi então que ela respondeu: Daniel, nós já conversamos sobre isso. Você cuida da tecnologia. Deixe que eu cuide dos negócios. Nós nunca tínhamos conversado sobre aquilo. Nem uma única vez em 11 anos. Naquela noite, fiquei deitado ao lado dela na nossa casa em Santa Mônica, ouvindo sua respiração enquanto dormia. E comecei a pensar seriamente em uma pergunta que eu vinha evitando havia meses. A empresa que eu tinha construído, a arquitetura que eu tinha criado, as patentes que estavam no meu nome, quanto de tudo aquilo eu realmente ainda controlava? E o que estava sendo construído ao meu redor enquanto eu ficava olhando para linhas de código em vez de prestar atenção em agendas, reuniões e cargos? A partir daquela noite, comecei a observar tudo de maneira diferente. Durante os 6 meses seguintes, fiz algo que jamais tinha feito nos 11 anos de existência da Aurelian. Comecei a documentar. Nada agressivo. Nada que chamasse atenção. Apenas de forma silenciosa e organizada. Cada reunião da qual eu era excluído. Cada decisão tomada sem o meu conhecimento. Cada alteração nos sistemas. Cada vez que algum nível de acesso a uma plataforma que eu mesmo tinha construído era discretamente reduzido. Permissões removidas. Direitos administrativos transferidos para outra pessoa. Preciso deixar uma coisa clara. Sou especialista em tecnologia. Eu construí a infraestrutura sobre a qual aquela empresa funcionava. Se alguém estivesse mexendo nos nossos sistemas, não existia nenhuma maneira de fazer isso sem deixar rastros. E havia muitos rastros. Ao longo de 6 meses, observei uma série de coisas acontecerem. A arquitetura da API principal, o mecanismo proprietário que estava no centro de praticamente tudo o que a Aurelian fazia, estava sendo silenciosamente reproduzida por uma pequena equipe interna que eu nunca tinha conhecido. Essa equipe respondia diretamente a Bruno Lima.
Eles estavam construindo uma versão do sistema que não dependeria da minha manutenção, da minha participação nem da minha permanência na empresa. Estavam tentando criar uma saída para não dependerem mais de mim. O problema era que eles ainda não eram bons o suficiente para fazer aquilo. Só não sabiam disso. Também descobri, enquanto revisava documentos antigos para a renovação de um contrato com um cliente, que Marcos Vieira estava acumulando ações da Aurelian. Não em grandes quantidades. Nada suficientemente óbvio para acionar imediatamente os mecanismos que poderiam chamar minha atenção. Eram compras pequenas e constantes durante 14 meses, realizadas através de 3 empresas diferentes. Quando somei tudo, Marcos controlava 18% da Aurelian. Laura tinha 31%, resultado de uma reorganização que havíamos feito 3 anos antes, quando eu, como um homem que confiava completamente na própria esposa, concordei em transferir parte das minhas ações para ela por razões de planejamento tributário. Juntos, Laura e Marcos controlavam 49% da empresa. Eu controlava 22%. O restante estava dividido entre funcionários antigos e investidores menores. E comecei a perceber que Laura vinha trabalhando essas pessoas, uma por uma, durante quase um ano. Foi então que liguei para meu advogado. O nome dele era Paulo Martins. Ele era meu advogado pessoal desde a criação da empresa e provavelmente uma das pessoas mais metódicas que já conheci. Sentei no escritório dele, no centro de Los Angeles, numa terça-feira à tarde, e coloquei diante dele tudo o que eu tinha documentado. Paulo ficou me ouvindo durante cerca de 40 minutos sem me interromper uma única vez. Quando terminei, ele fez apenas 2 perguntas. A primeira foi: as patentes ainda estão exclusivamente no seu nome? Respondi que sim. A segunda foi: Laura sabe que você sabe de tudo isso? Respondi que não. Paulo se recostou na cadeira, olhou para o teto por alguns segundos e disse: então você ainda possui uma quantidade considerável de poder de negociação. A questão é como pretende usar esse poder e quando. Eu disse que ainda não estava pronto para agir. Queria compreender todo o cenário antes de fazer qualquer movimento. Ele assentiu e respondeu: Daniel, quando estiver pronto, seja extremamente cuidadoso. Quando situações assim começam a se mover, normalmente avançam muito mais rápido do que esperamos. Ele estava certo. Tudo avançou mais rápido do que qualquer pessoa imaginava. A reunião do conselho foi marcada para uma terça-feira no final de março. O encontro aconteceria no Four Seasons Hotel Los Angeles at Beverly Hills, e não na sede da empresa. Achei estranho, mas Laura disse que um dos membros do conselho que vinha de outro estado tinha solicitado um local diferente. Saí de Santa Mônica naquela manhã usando blazer, mas sem gravata. Eu tinha usado gravata em reuniões de conselho durante 11 anos e simplesmente estava cansado delas. Laura e eu fomos em carros separados. Estávamos fazendo isso com frequência nos últimos meses. Ela dizia que era mais prático por causa dos horários. Eu não discutia mais. Cheguei ao hotel às 8h45. A reunião aconteceria em uma sala privativa. Havia grandes janelas e uma vista ampla da cidade. Quando entrei, 14 pessoas já estavam ao redor da mesa. Eu conhecia quase todas. Marcos Vieira estava sentado do outro lado, praticamente de frente para a cadeira que tradicionalmente era minha. Ele fez um pequeno movimento com a cabeça quando me sentei. Laura estava na cabeceira. A primeira hora foi completamente normal. Resultados trimestrais. Atualizações sobre os produtos. Previsões de crescimento. Uma apresentação de Ricardo Nunes sobre a nova estrutura financeira. Camila Souza apresentou uma atualização de comunicação. Eu falei muito pouco. Estava observando. Observava como a sala inteira parecia se orientar em direção a Laura. Observava Marcos acompanhando cada movimento dela. Observava Bruno Lima responder a perguntas técnicas que deveriam ter sido direcionadas a mim. Eu estava vendo diante dos meus olhos a arquitetura de uma mudança de poder que tinha sido construída enquanto eu mantinha a cabeça abaixada trabalhando no código. Então Laura passou para o segundo item da pauta. Ela chamou de revisão de alinhamento organizacional.
Havia uma apresentação pronta. Ela mostrou o primeiro slide. Meu nome apareceu na tela dentro de um organograma que eu nunca tinha visto, abaixo de um cargo que nunca tinha ouvido mencionar. E, acima do meu nome, estava o nome de Bruno Lima. Fiquei olhando para aquela tela por alguns segundos. Depois olhei para Laura. Ela estava concentrada nas anotações. Mudou para o próximo slide. Ali estava descrito o escopo da minha nova função de consultoria técnica. Nenhuma equipe respondendo diretamente a mim. Nenhuma autoridade sobre orçamento. Nenhuma cadeira no comitê executivo. E um período de transição de 90 dias, durante o qual eu deveria explicar a Bruno Lima todas as principais dependências técnicas do sistema. Eu deveria ensinar a ele o funcionamento daquilo que eu tinha construído. O sistema cujas patentes estavam no meu nome. Como se eu fosse um consultor externo encerrando um projeto e entregando tudo ao substituto. Esperei. Esperei alguém olhar para mim. Esperei alguém perguntar o que eu achava. Esperei qualquer sinal de que minha opinião sobre ser removido da liderança da empresa que eu tinha criado importava para alguma pessoa naquela sala. Ninguém perguntou. Ninguém falou comigo. Quase ninguém olhou na minha direção. O slide mudou novamente. Foi nesse momento que Laura pegou a caneta que estava diante dela, virou na minha direção e simplesmente deixou a caneta cair no chão. Então disse: "Pegue." Algumas pessoas ao redor da mesa riram. Quero explicar como foi aquele riso, porque isso importa. Não foi aquela risada nervosa de pessoas surpreendidas que não entendem o que acabou de acontecer. Foi o riso confortável de pessoas que já sabiam. Pessoas que tinham recebido uma versão da história sobre Daniel Rocha. O homem quieto. O técnico. O sujeito que não era um verdadeiro líder. O homem que precisava aprender qual era o seu lugar. E agora elas estavam vendo aquela narrativa ser apresentada diante delas. Aquele riso era uma confirmação. Era um riso coletivo, o tipo de reação que revela que a piada já havia sido contada antes e você é a última pessoa a descobrir que era o alvo. Olhei para a caneta no chão. Depois olhei para Laura. Em seguida, olhei para Marcos, que me observava com uma expressão que eu só consigo descrever como expectativa. Então me levantei. Reuni meus documentos lentamente. Abotoei o blazer. E saí daquela sala sem dizer uma única palavra. Ouvi Laura chamar meu nome quando a porta estava se fechando. Continuei andando. Entrei no elevador, peguei o telefone e liguei para Paulo Martins. Quando ele atendeu, eu disse apenas: "Pode começar." O que Paulo vinha preparando durante as 6 semanas anteriores, porque eu tinha autorizado a preparação, mas ainda não a execução, era uma ação jurídica e técnica extremamente estruturada. E os detalhes são importantes. A primeira parte era uma notificação formal à Aurelian Systems e ao Conselho sobre a reprodução não autorizada de tecnologia patenteada. A equipe interna que vinha desenvolvendo secretamente aquela arquitetura alternativa havia incorporado partes consideráveis do mecanismo principal protegido pelas minhas patentes. Não eram ideias vagamente semelhantes. Não eram conceitos modificados de maneira significativa. Eles tinham incorporado diretamente elementos do meu sistema. Paulo havia contratado 2 especialistas técnicos independentes. Os 2 analisaram os códigos lado a lado e concluíram que existia uma violação clara. Naquela mesma tarde, a notificação foi enviada ao Conselho, aos advogados externos da empresa e às autoridades responsáveis pelos registros de patentes. A segunda parte era uma objeção formal à reestruturação organizacional, apresentada ao Conselho porque aquela mudança violava o acordo assinado pelos cofundadores quando a empresa foi criada. Esse acordo exigia consentimento unânime dos cofundadores para qualquer alteração na estrutura de comando executivo. Laura e eu éramos os 2 cofundadores definidos naquele documento. Ela havia tentado me retirar da estrutura sem o meu consentimento. Aquilo não era um pequeno erro administrativo. Era uma violação contratual. A terceira parte era muito mais específica. E quero explicar esse ponto com cuidado, porque ele mostra o que significa conhecer verdadeiramente algo que você mesmo construiu. A arquitetura alternativa que eles estavam desenvolvendo, aquela criada especificamente para me tornar desnecessário,
possuía uma dependência crítica que eles não conheciam. Havia uma camada no nosso sistema de autenticação que eu tinha escrito pessoalmente nos primeiros anos da empresa. Todos os nossos contratos empresariais importantes dependiam dela. Redes hospitalares em Chicago. Sistemas financeiros em Nova York. Uma plataforma logística sediada em Atlanta que controlava o transporte refrigerado de medicamentos por 14 estados. Tudo passava por uma arquitetura de autenticação que eu conhecia melhor do que qualquer pessoa. Nos 8 meses anteriores, minhas credenciais administrativas tinham aparecido entre os acessos que estavam sendo discretamente transferidos para outras pessoas. Porém, retirar minhas permissões internas não alterava o fato de que a arquitetura criptográfica original havia sido construída com uma chave secundária que ninguém na Aurelian conhecia. Eu a tinha criado nos primeiros anos como um mecanismo de segurança pessoal. Nunca tinha surgido nenhuma razão para utilizá-la ou sequer discuti-la. E não usei aquela chave para desligar nada. Quero deixar isso absolutamente claro. Eu não saboteei sistemas de clientes. Jamais faria algo assim. O que fiz foi entrar diretamente em contato com nossos 3 maiores clientes empresariais: a rede hospitalar de Chicago, a instituição financeira em Manhattan e a empresa de logística farmacêutica sediada em Atlanta, Geórgia. Informei profissionalmente, apenas apresentando fatos, que existia uma disputa de patentes envolvendo a arquitetura principal utilizada pelos sistemas deles, que o resultado daquela disputa era incerto e que, como arquiteto e titular das patentes, eu considerava minha obrigação profissional avisá-los antes que descobrissem pela imprensa ou pela equipe de comunicação da Aurelian. Todos aqueles clientes tinham nos contratos uma cláusula relacionada a mudanças materiais que pudessem representar riscos para seus sistemas. Os 3 ativaram essa cláusula dentro das 48 horas seguintes. Juntos, aqueles contratos representavam 63% da receita anual recorrente da Aurelian. As ações da empresa eram negociadas publicamente havia 2 anos. Quando a notícia da primeira ativação contratual surgiu no final daquela terça-feira e foi publicada por um jornalista especializado em tecnologia da Califórnia, que possuía fontes dentro de uma das organizações envolvidas, a reação depois do fechamento do mercado foi imediata e brutal. Antes da meia-noite, o preço da ação tinha despencado de $47 para pouco mais de $2. Uma queda de aproximadamente 95% em uma única sessão. Quase 400 milhões de dólares em valor de mercado desapareceram antes do nascer do sol na Califórnia. Naquela noite, eu estava na casa do meu irmão Felipe, em Pasadena. Ele era 2 anos mais velho do que eu e já sabia havia 3 semanas que alguma coisa estava para acontecer. Eu tinha contado o suficiente para prepará-lo, mas não todos os detalhes. Felipe preparou o jantar. Macarrão. Nada sofisticado. Sentamos à mesa da cozinha com o notebook aberto e acompanhamos as notícias financeiras sem falar muito. Meu celular estava sobre a mesa, com a tela virada para cima. Às 21h47, chegou a primeira ligação de Laura. Deixei tocar até cair na caixa postal. Às 22h15, ela ligou novamente. Às 22h22, começaram as mensagens. Devia estar escrevendo em sequência porque algumas chegavam com apenas 4 segundos de diferença. Depois vieram mais ligações. Então apareceu o número de Marcos Vieira. Depois um número que eu não reconhecia. Mais tarde descobri que era Ricardo Nunes, o diretor financeiro que Laura havia contratado sem me consultar. Então Laura novamente. Felipe observava o contador de chamadas na tela com aquela expressão que as pessoas fazem quando estão vendo alguma coisa que parece impossível de ser real. À meia-noite, já eram 211 tentativas. Às 2h, mais de 300. Quando finalmente coloquei o celular no bolso do blazer e fui dormir no quarto de hóspedes de Felipe, o número havia chegado a 540. Não ouvi nenhuma mensagem naquela noite. Não precisava. Eu já sabia o que diziam. E é aqui que quero voltar ao momento daquela sala, ao momento da caneta, porque pensei muito sobre aquilo e acredito que revela algo importante. Laura é uma mulher inteligente. Por qualquer critério razoável,
Ela é extremamente competente em compreender pessoas e perceber o clima de uma sala. Ela ajudou a construir uma empresa de 400 milhões de dólares usando justamente essa capacidade. Ela sabia exatamente quem estava sentado naquela mesa. Sabia o que significava deixar aquela caneta cair diante de mim, na frente de 14 testemunhas. Sabia o nível de humilhação envolvido. Sabia qual mensagem estava transmitindo. E fez aquilo deliberadamente. Foi calculado. Ela fez porque tinha certeza de como eu reagiria. Estava convencida de que eu ficaria em silêncio. Convencida de que aceitaria. Convencida de que eu não possuía nenhuma saída real, porque durante os 18 meses anteriores ela tinha removido, peça por peça, tudo o que acreditava representar meu poder dentro da empresa. Mas Laura não tinha considerado uma única coisa. O único recurso que ela não podia retirar de mim. Aquilo que estava na minha cabeça. A arquitetura que eu tinha projetado. O código que eu tinha escrito. As patentes que carregavam apenas o meu nome. A chave secundária de autenticação que permanecia guardada desde os primeiros anos da empresa. E as relações com clientes que eu havia construído quando ainda era o principal rosto técnico da Aurelian, antes de Laura entrar em muitas daquelas reuniões. Ela estava tão concentrada no organograma, nas ações, no conselho e na estrutura visível do poder que esqueceu algo básico. Esqueceu do que a empresa realmente era feita. E uma enorme parte daquilo tinha sido construída por mim. Na manhã seguinte, Paulo apresentou um pedido urgente relacionado à violação das patentes. Um tribunal de Los Angeles concedeu, 4 dias depois, uma ordem temporária impedindo a utilização daquela arquitetura alternativa enquanto a disputa fosse analisada. Isso significava que a Aurelian não poderia simplesmente implementar a versão do sistema que tinha desenvolvido para me substituir sem resolver primeiro a questão das minhas patentes. Durante a primeira semana, Marcos Vieira ligou 7 vezes para o escritório de Paulo. Paulo conversou com os advogados dele. Nunca diretamente com Marcos. O conselho convocou uma reunião emergencial por videoconferência 14 dias depois daquela reunião no Four Seasons. Eu participei. Falei muito pouco. Deixei que a carta de Paulo falasse primeiro. Eram 40 páginas detalhando a violação do acordo dos cofundadores, a situação das patentes, as notificações aos clientes e a proposta para resolver o conflito. A proposta era detalhada, específica e praticamente inegociável. Laura estava na chamada. Foi a primeira vez que vi o rosto dela desde que saí daquela sala. Parecia cansada. Não destruída. Não desesperada. Laura sempre teve controle demais para demonstrar isso. Mas estava cansada daquela maneira que uma pessoa fica depois de passar vários dias repetindo uma determinada versão dos acontecimentos na própria cabeça e não conseguir encontrar nenhum final favorável. Ela disse meu nome uma vez no começo da reunião, usando um tom que provavelmente pretendia parecer conciliador. Fiz um pequeno gesto com a cabeça e voltei aos meus documentos. O conselho aceitou nossa proposta com algumas alterações pequenas. Essas alterações foram negociadas por Paulo nas 2 semanas seguintes. Os termos finais incluíam várias condições importantes. Primeiro, meu cargo foi formalmente restaurado. Cofundador e diretor de tecnologia, com todos os poderes anteriores e minha participação nos comitês executivos restabelecida. Bruno Lima foi silenciosamente transferido para uma posição diferente. O contrato de Camila Souza simplesmente não foi renovado quando chegou ao fim. Ricardo Nunes, o diretor financeiro cuja contratação eu tinha descoberto por mensagem de texto, apresentou sua demissão antes mesmo de o acordo final ser concluído. Segundo, a reprodução não autorizada da arquitetura protegida pelas minhas patentes foi oficialmente reconhecida pela empresa através de uma resolução do Conselho. Aquilo passou a fazer parte do registro corporativo. Ficaria associado a Aurelian e a todos os responsáveis pela decisão de iniciar aquele projeto enquanto a empresa existisse. Terceiro, os direitos de voto de Marcos Vieira foram suspensos durante 24 meses enquanto a questão completa das patentes era resolvida. Ele não contestou essa condição.
Os advogados dele disseram reservadamente a Paulo que Marcos havia concluído que sua exposição seria muito maior se o conflito fosse levado até o fim de um processo completamente litigioso. Acredito que estavam certos. Quarto, os contratos com os 3 grandes clientes, Chicago, Nova York e Atlanta, foram renegociados. 2 dos 3 clientes retornaram. O terceiro decidiu não voltar. Considerei a decisão compreensível e respeitei. A perda de receita foi significativa. A empresa precisaria de tempo para se recuperar. Quinto, Laura e eu concordamos, através dos nossos advogados, em iniciar o processo de divórcio. Essa conversa não aconteceu por videoconferência. Aconteceu pessoalmente, numa sala do escritório de Paulo, no centro de Los Angeles, com os advogados dos 2 lados presentes e nós 2 evitando olhar diretamente um para o outro durante quase toda a reunião. Em determinado momento, Laura perguntou a Paulo se eu aceitaria conversar com ela. Paulo olhou para mim. Eu disse que falaria com ela em particular depois que todas as questões corporativas estivessem resolvidas. Laura assentiu. Essa conversa particular aconteceu 3 semanas depois, no estacionamento de um restaurante em Malibu onde nenhum de nós tinha estado antes. Ficamos perto do meu carro durante aproximadamente 40 minutos. Eu poderia contar exatamente tudo o que foi dito naquela noite, mas existem partes daquela conversa que prefiro deixar entre nós 2. O que posso dizer é que Laura tentou explicar o que havia acontecido. Não foi exatamente um pedido de desculpas. Foi mais uma explicação. Ela me disse que tinha sentido medo. A empresa havia crescido muito mais rápido do que ela esperava. E, com o tempo, começou a enxergar a complexidade técnica que eu controlava como um tipo de poder que ela não conseguia medir nem administrar. Segundo ela, esse medo a aproximou da proposta de Marcos, porque aquela reestruturação parecia oferecer uma maneira de colocar tudo dentro de uma estrutura que ela pudesse controlar. Laura também disse que não tinha imaginado que a cena da sala de reuniões chegaria àquele ponto. Disse que havia perdido a perspectiva das coisas. Eu ouvi tudo. E acreditei em boa parte. Não acho que Laura tenha acordado numa manhã 18 meses antes e decidido executar todo aquele plano. Acho que foi sendo arrastada gradualmente para uma estratégia que, inicialmente, provavelmente pertencia muito mais a Marcos do que a ela. Depois, quando percebeu até onde aquilo estava indo, já tinha se comprometido demais para recuar sem perder posição diante de todos. Nada disso mudou o que senti sentado naquela mesa. Nada disso mudou a imagem da caneta caindo no chão. Quero contar como as coisas ficaram depois, porque a história não terminou naquela reunião nem naquele telefonema. Nosso divórcio foi concluído 7 meses depois da reunião do conselho. O acordo foi extremamente complexo porque a própria Aurelian era complexa. Havia ações, patentes, propriedade intelectual, patrimônio, o valor destruído durante a crise e parte desse valor recuperado nos meses seguintes. Paulo descreveu a negociação como o acordo pessoal mais tecnicamente complicado que tinha conduzido em 31 anos de carreira. Eu aceitei a avaliação dele. Continuo trabalhando na Aurelian. Isso surpreendeu muita gente. A opinião mais comum, principalmente entre jornalistas de tecnologia que comentaram brevemente o conflito no conselho sem compreender metade do que realmente tinha acontecido, era que eu receberia minha parte do acordo e iria embora. Eu não fui. A Aurelian é minha daquela maneira que algo construído com as próprias mãos sempre será parcialmente seu. Eu não ia abandonar tudo porque algumas pessoas tinham chegado à conclusão errada de que eu era descartável. As ações recuperaram aproximadamente 40% do valor em relação ao ponto mais baixo da crise. Ainda temos um longo caminho pela frente. O conselho agora é diferente. Ele foi reorganizado. 3 novos diretores independentes foram incluídos como parte dos termos do acordo. Pessoas que eu mesmo avaliei. Pessoas que fazem perguntas difíceis e esperam respostas de verdade. A equipe executiva está menor. A cultura da empresa também mudou. 6 semanas atrás, contratei uma nova diretora de parcerias. O nome dela é Renata Alves. Ela tem 38 anos e veio de uma empresa concorrente. É extremamente competente. No primeiro dia de trabalho,
Renata pediu que eu explicasse pessoalmente a arquitetura principal do sistema. Passei 3 horas fazendo isso. No final, ela ficou alguns segundos olhando para os diagramas e disse: "Trabalho com inteligência artificial empresarial há 12 anos e nunca vi algo construído exatamente dessa forma." Respondi: "É porque eu construí isso para durar mais do que a relação de qualquer pessoa com a empresa, inclusive a minha." Ela sorriu como se tivesse entendido exatamente o que eu queria dizer. "Há uma última coisa que quero dizer, porque é isso que provavelmente vai permanecer comigo muito tempo depois de os processos jurídicos terminarem, de a empresa ser reconstruída e de as ações encontrarem novamente seu valor real." Eu estava sentado naquela mesa, naquela sala do Four Seasons em Los Angeles, observando 14 pessoas rirem da ideia de que eu era alguém para quem uma caneta poderia ser jogada no chão e que obedeceria quando mandassem pegá-la. Naquele momento, pensei em tudo o que tinha construído. Cada linha de código, cada patente, cada relação com clientes, cada madrugada naquela garagem em Pasadena, nos anos em que praticamente ninguém fora da Califórnia sabia o que era a Aurelian Systems. Pensei em todos os anos em que comecei com praticamente nada e construí uma empresa que passou a valer centenas de milhões de dólares. Então me levantei, saí da sala e fiz uma única ligação. Porque existe algo que muitas pessoas nunca entendem sobre quem realmente constrói as coisas. Essas pessoas quase nunca são tão impotentes quanto aqueles ao redor imaginam. Elas conhecem coisas que não podem ser transferidas através de uma reestruturação. Carregam conhecimentos que não podem ser atribuídos a outra pessoa apenas mudando um nome num organograma. E costumam ter uma paciência que pessoas obcecadas por controle, aparência e poder dificilmente compreendem. Porque quem constrói alguma coisa aprende a pensar no longo prazo. Aprende a começar sem nada. Aprende a trabalhar enquanto ninguém está olhando. E continua trabalhando até aquilo existir. Eu tinha passado 11 anos construindo a Aurelian antes daquela caneta tocar o chão. Não permitiria que tudo terminasse naquela sala. E não terminou.